Pois bem, o primeiro aspecto que vai fazer com que a pessoa seja frustrada e Deus permaneça em silêncio é aquela oração da incongruência. O que seria incongruência? A pessoa está falando uma coisa, mas dentro dela ela tem outro pensamento, outra vontade. A pessoa fala algo, mas dentro dela são outros desejos. Essa oração, Deus ele não vai atender, porque Deus sonda corações. Ele é onisciente. Sempre ensina as pessoas, esses mais de 20 anos pregando o Evangelho, que se você está triste, então você não vai falar para Deus que você está alegre. Você fala, estou triste. Se você está com raiva, você vai falar que está com raiva. Pastor, estou com mágoa, mas Deus não agrada da mágoa. Mas a oração, ela vai consertar a sua vida. Então você tem que contar isso. Ó, Deus, eu estou com sentimento assim, eu estou desta forma. Quanto mais sincero você é até a Deus, e isso você vê como exemplos bíblicos. As pessoas que estavam ali no deserto estavam sob uma promessa de Deus, quiseram esperar o tempo de Deus. Já conhece a história ali de Moisés, as pessoas saíram do exílio, estavam no cativo e caminharam sobre o deserto. Eles tinham pessoas, a grande maioria estavam murmurando, estavam reclamando. Você vê várias passagens bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, que as pessoas estavam cultuando outros deuses, né? Elas queriam agradar, fazer a sua própria vontade, e ficavam frustrados sem entender por que Deus não atendia. Ou seja, as orações daquelas pessoas, elas eram ignoradas por conta de viver uma vida totalmente desagradável a Deus, mas na hora que ela ia orar, ela tinha todos os outros tipos de sentimentos no seu interior, e o que elas falavam não condiziam com as suas ações, com as suas atitudes, com aquilo que ela tem dentro dela. E aí Deus ele permanece em silêncio. A segunda oração que Deus não ouve é aquela oração que a pessoa ela faz, mas de maneira vingativa. Ou seja, ela está dizendo, ela está se expressando a Deus, querendo usar a oração. Ela sabe que a fé é poderosa, que a oração tem poder, que Deus é poderoso, e por ela estar falando com Deus, ela começa a pedir o mal para outra pessoa. Essa é uma oração que Deus não vai ouvir, porque Deus, na sua suprema bondade, Deus ele é amor, ele não vai ser conivente à sua rincha aqui terrena, pessoal do seu coração. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa que tem um coração duro, ela não perdoa, e ela não quer perdoar ninguém, ela não pede perdão, e aí ela quer fazer uma oração e falar com Deus, para Deus julgar a causa dela, para Deus pesar a mão sobre o adversário dela, sobre o inimigo dela, sobre aquela pessoa que teve problema na escola, na faculdade, ela teve problema no trabalho, é o patrão dela, ela deseja o mal para alguém, ela quer usar a oração para isso. Isso é uma oração que não vai ter bom êxito, ela não vai ser bem realizada. Ela deve estar buscando voltar o coração para Deus, voltar o pensamento para Deus, para que ela tenha paz, que no momento da oração ela limpe o coração, ela peça perdão, ela peça para Deus visitar a pessoa até que a perseguiu, que faz o mal para ela. Não que ele deseja, ó Deus, que o Senhor pese, como talvez alguns pregadores já ensinaram ela, que vai pesar a mão, que vai fazer isso, fazer aquilo. Não, mas que ela busque e entenda que a oração é algo daqui para dentro, é para ela ficar bem, para ela se sentir bem. O perdão, quando ele é liberado, é o benefício para si próprio. Então ela entrega as pessoas, os inimigos, né, o exterior, tudo nas mãos de Deus. A oração é algo interno, é algo que você usa para você e Deus, para que você fique bem, para que você sinta paz no seu coração, no seu interior. Essa oração que Deus não ouve é quando a pessoa não se arrepende dos pecados. Tem como a pessoa não pecar, não existe ninguém que não seja pecador. Uma coisa é a pessoa falhar, outra coisa é a pessoa se manter no pecado, permanecer com esse pecado vivo. Ela não luta contra, para abandonar, para deixar e permitir que o Espírito Santo venha moldar ela. Então isso atrapalha ela. Vai ser uma oração que Deus ele não vai ouvir. Olha o que diz as escrituras aqui em Isaías. O Isaías
no versículo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e vossa língua pronuncia perversidade. Então entenda que às vezes a pessoa está dizendo que Deus não me ouve, que Deus não está, eu estou orando, não está acontecendo nada. Às vezes possa ser que essa oração está sendo feita nesse aspecto. A pessoa não quer largar, ela continua, ela sabe que aquele vício está errado, ela sabe que o costume está errado, mas ela quer receber as promessas, ela quer receber tudo de Deus, sem colocar o seu coração, a sua vida totalmente nas mãos dele. A quarta oração que Deus não ouve, e é uma oração que ultimamente nós costumamos ver muito, aquela oração que a pessoa faz, porém ela não estende a mão para ninguém. Uma pessoa que ela quer receber, mas ela não quer dar. É aquela oração que eu costumo dizer que é uma oração onde ela fica pensando e vendo Deus como um garçom. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Ela só quer usar Deus de uma maneira superficial, acreditando que Deus existe só para poder fazer os seus caprichos, as suas vontades. Ela não oferece, ela encolhe as mãos para poder ajudar o próximo. O próprio Jesus mesmo se manifestou dizendo que ele teve fome e não lhe deram o que comer, ele teve frio, não lhe deram o que vestir, esteve preso, não lhe visitaste, e também quando estava aflito ele não foi acolhido. Jesus, ele diz e completa dizendo, aquele que vai dizer Senhor, Jesus, ele vai falar, não te conheço, porque é a hora que eu mais precisei. E a pessoa pensa, mas que hora que Jesus precisou? E ele diz assim, aquele que estava ali precisando da sua ajuda e você não ajudou, ele me representou a mim. Então Deus, ele é Deus do órfão, do pequeno, do rejeitado, ele que é excluído. O meu ministério, por exemplo, é um ministério acolhedor, principalmente nesse sentido, porque senão não há razão para a obra de Deus aqui nessa terra. A oração não é por um passe de mágica. A oração é para aqueles que acolhem em primeiro a obra de Deus, acolhe Jesus, para que Jesus venha também te acolher. Olha o que diz as Escrituras Sagradas a respeito disso. Provérbios 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, aquela pessoa que precisa, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Ou seja, tá vendo aí? Pessoa que não acolhe o necessitado. Eu ensino muitas pessoas que quando uma obra de Deus, a obra de Deus séria, quando você está servindo a obra de Deus, dando condição que a obra de Deus acolha as outras pessoas, você dá essa condição, então quando você precisar, Deus também, ele vai te atender. Deus é um Deus justo. Então essa oração, se essa pessoa é uma pessoa que não sabe dar, ela só quer receber, é muito provável, posso ter certeza, aliás, que Deus, ele vai se manter em silêncio a respeito da oração dessa pessoa. E por fim, aquela oração que eu sempre digo que é a oração egoísta, aquela pessoa, como eu já disse, que entende que Deus existe só para atender as vontades dela, só para atender as necessidades dela. Não há uma comunhão com Deus, é só uma oração, um pedido, sem desejar ter um compromisso com Deus, ter uma aliança com Deus, viver com Deus. Ela faz um pedido de uma forma egoísta. Ela começa a exigir algo e abre mão de saber a vontade de Deus, que muitas das vezes a pessoa esquece que Deus, mais do que ninguém nesse mundo, sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para você. Então quando a pessoa ela tem esse nível espiritual elevado, ela até pede a Deus e está sempre consultando e permitindo que seja feita a vontade de Deus. Ela entende que, ainda que ela deseja muito algo, mas ela vai compreender que Deus, ele vai fazer o melhor para ela. Então ele faz o pedido a Deus, mas ele também
entrega nas mãos de Deus esse desejo que ela tem. Então a melhor coisa que a pessoa faz é pedir, sempre com uma humildade, sabendo, olha Deus, o Senhor tem um tempo certo, o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Ainda que ela deseja muito esse nível espiritual, você deve alcançá-lo. Orar a Deus, confiando, colocando nas mãos dele. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Tiago 4, versículo 3. Pedis e não vos recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, 3. Então, às vezes, a pessoa com aquele intuito só de fazer aquilo que ela quer muito, é uma fé infantil. Às vezes ela pensa, isso aqui para mim é o melhor, eu fazer essa coisa, estar com pessoa, estar em tal lugar. A pessoa, quando ela quer Deus, não só com interesse, não só com egoísmo, ter uma comunhão com Deus, ela faz o pedido e coloca nas mãos de Deus. E ela permite Deus trabalhar na vida dela, porque Deus, ele deseja o melhor para você. Às vezes algo não acontece da forma que nós queremos e nós não entendemos, mas lá na frente Deus mostra que ele zela por nós, tá bom? Se essa palavra, algo foi falado ao seu coração e trouxe uma construção para você, então eu quero que você coloque nos comentários, curte o vídeo aqui, não esquece de curtir deixa eu ver aqui onde que é aqui, curte o vídeo aqui e por favor, faz essa palavra, se ela foi importante para você, faz ela chegar em outras pessoas, compartilha aí agora em nome de Jesus, tá? Fique atento para as próximas mensagens, as próximas orações, ative o sininho, lembre de fazer isso e permita que Deus trabalhe na sua vida, tire todos os empecilhos para que você possa fazer uma oração que ela vá direto até o trono de Deus e a resposta dele também vá direto para a sua vida. Limpe o seu coração, cada vez mais procura crescer de forma espiritual, essa comunhão sua com Deus, que possa ter certeza que você terá muito mais respostas na sua vida, tá bom? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima.